1 Reis 18, 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. Porém o povo nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, 2 ovelhinhas. Escolham entre eles, cortem o que vocês escolherem em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro, vocês vão invocar quem? Baal. E eu vou invocar o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, né? Esse é Deus. E todo o povo concordou. Isso é legal, isso é bom. Vamos ler até aqui por enquanto. Nos capítulos anteriores, a gente pode ver a história de Acabe e de Elias. Se a gente ler lá o 17, fala da história do pai de Acabe, Onri, que também foi rei, e era um cara ruim. A Bíblia fala que ele fazia o que era errado perante os olhos do Senhor. E quando Acabe começa a reinar, tem um capítulo que fala do começo do reinado de Acabe e do casamento dele com Jezabel. E a Bíblia deixa bem clara, Acabe era ruim e ele conseguia ser pior que todos os reis antes dele. Ele levantou altares para Baalins, que são outros deuses, para Baal, fez um monte de loucurada que Deus desaprovava. E o povo já ficou balançado. Se o nosso rei está fazendo isso, então vamos fazer também, não dá nada. Só que Elias se levanta no meio desse tempo, e abrir um parênteses aqui, a Bíblia não fala nada do passado de Elias. Ético. Aqui tem um parênteses para abrir para ti. Não importa como tu começou, não importa o que aconteceu, importa como termina. E Elias se levanta e diz o seguinte: Acabe, olha só, acabou a várzea, chega, te arrepende. E Acabe fica, como é que vai ser, meu? Tá maluco? E tem todo um movimento ali espiritual, político, social. E Elias diz o seguinte: não vai mais chover. Até que o Senhor mude a direção, não vai mais chover. Eu aposto que teve gente que ouviu e riu, né, cara? Tá louco? Monte de nuvem aqui, cara. Tá maluco? E por 3 anos, não caiu uma gota de água do céu. E começou a vir fome sobre o povo, desespero. Deus leva Elias para um lugar retirado, provavelmente no meio do deserto, fala lá da fonte de Querite, provavelmente uma região muito distante, bem isolada, com uma nascentezinha de um rio. E lá Elias foi alimentado por corvos que levavam pão e levavam carne. Olha a loucura, gente. Passarinho, vinha um pardalzinho, corvo, tá? No texto diz corvo, mas eu quero pardal porque eu sou gaúcho. Pardalzinho vinha e largava ali, cara. E se alimentava dali, provisão sobrenatural. E começou a vir fome sobre Israel, porque não tinha mais água. E Acabe começa desesperadamente a procurar Elias. E manda mensageiro por tudo que é canto. Achem esse cara, porque ele vai ter que voltar a fazer chover. Não dá mais. E antes de Elias voltar e dizer para Acabe: é os guri, estamos aqui? Ele encontra, ali no capítulo 17, no verso 8, não precisa abrir, ele encontra uma viúva. E lá no deserto Deus fala: Elias, tu vai encontrar uma viúva, assim, assim, assado, ela vai te dar alimento. Elias chega lá, quero água, quero comida. Ela diz: então, profeta, o negócio é o seguinte,
tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer para mim e para o meu filho agora, a gente vai comer e vai morrer. E o texto não fala que Elias fica confuso, que ele fica com medo, ou que ele duvida. Ele vira para aquela mulher e fala: vai lá, faz o que eu te pedi, porque até que volte a chover não vai faltar provisão. Faz o pão para Elias, e a farinha, a água, o azeite nunca mais acabaram até que voltasse a chover. E aí Elias decide se apresentar para Acabe, porque ele sabia que estava sendo procurado. E vem Obadias. Não é o mesmo Obadias do livro. Tá? A galera, Obadias ali e tal. Não, não é o mesmo. Calma. Era um nome muito comum, tipo João, Daniel, Maria. Obadias era um nome muito comum nessa época. Só que assim como o profeta, esse Obadias também temia e conhecia o Senhor. E se vocês olharem nos versos anteriores, ele chega, ele encontra Elias está caminhando no meio do deserto, assim, ó, tipo, nada está acontecendo. Faz 3 anos que não chove, tem uma galera procurando ele está aqui assim, ó. É os guri. Não dá nada. Obediência traz paz no coração. Conhecer a Deus, independente da circunstância, do momento, favorável ou não, traz paz. Elias estava em obediência, cara. Aqui, ó. Vou no tempo que eu tiver que ir, quando eu tiver que chegar eu chego. Que a gente é meio ansioso, né? João, tu vai ser missionário. O João já quer comprar passagem amanhã. Deus disse, te quero missionário. Mas cada dia vê de longe assim, não pode ser, cara, estamos há 3 anos procurando esse louco. E ele chega, se prostra, né? Honra ali, reverência. És tu, Elias? E Elias diz, é os guri. E ele, cara, a gente está há 3 anos te procurando. Ele não diz para Acabe que agora eu estou aqui. E Obadias, pô, Elias, sabe que eu temo o Senhor, cara. Se eu voltar lá e disser essa e tu sumir, ele vai me matar. Porque era isso que Acabe estava fazendo. Ele mandava alguém procurar Elias, quando a pessoa não achava e voltava, ele matava a pessoa. Para ver o quão gente boa Acabe era. Gente fina. Elias chega, fala com Obadias entende, e Elias ainda larga, cara, tão certo quanto vive o Senhor. Olha só, olha a moral. Tão certo quanto vive o Senhor, eu vou continuar aqui. Acabe chega e começa aquele texto que a gente leu, e no começo do capítulo, Acabe vira assim para Elias, é tu que é o perturbador de Israel? E Acabe meio que diz, aliás, Elias diz, não sou bem eu, né, querido? Né? Quem está reinando mal não sou eu aqui. Jezabel, a esposa de Acabe, assim diz o Senhor, brotavam uns caras e cortavam a cabeça dele. Basicamente assim que funcionava. E olha Elias, cara. Na manha, na maciota. Se apresentando diante do cara cuja esposa matava profeta por diversão. Não tinha segurança armado, não tinha armadura. O máximo que ele podia ter era um cajadinho. E voltando para o texto, a gente parou onde exatamente Elias começa a desafiar os profetas de Baal. E a partir do verso, vamos lá, 25. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós... já viajei, volta aqui. 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, isso os profetas de Baal, eles o prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zoeiro, né, cara? Elias zombava deles dizendo, gritem mais alto. Ou dormindo, gritem mais alto para que ele acorde.
E eles gritavam em altas vozes e se cortavam com facas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: se aproximem. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez uma valeta ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou ele sobre a lenha e disse: coloquem água nos cântaros, nas bacias, nos baldes, e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei uma segunda vez, e o fizeram, e disse mais: façam a terceira vez, e fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar, até que encheu também a valeta em volta dele, do altar. E encheu tudo ao redor dele. Gravem isso. No devido tempo, para apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel. Vamos parar um pouco aqui. Quando a gente vê outros textos, onde pessoas clamam ou se referem ao Deus de Abraão e Isaque, elas terminam falando Jacó. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Elias é a primeira pessoa no Antigo Testamento que fala Deus de Abraão, Isaque e Israel. Isso mostra o entendimento espiritual de Elias sobre o que Deus fez na vida de Jacó, que agora passava a se chamar Israel, e também não só sobre Jacó, mas sobre todo o povo. Ele não tratava mais Jacó pela antiga identidade. E quando ele começa a aclamar, acontece o seguinte: fique hoje, sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu, secou a água que estava em volta do altar. O povo, vendo isso, caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, lancem a mão sobre eles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Elias, movido debaixo de uma direção de Deus, da palavra de Deus, trouxe uma evidência da vida e do poder de Deus. E querendo ou não, é sobre isso que a gente tem escutado desde que começou a conferência. Manifestações, evidências, milagres. Nós, sendo Jesus na vida dos outros. Vem cá, agora eu adoro fazer isso. Vem cá, cara. Ah, quem vem na Yang sabe que eu adoro fazer essas coisas. Vai para lá, profeta de Baal. Vem cá, Luca. Mais, vamos ver aqui. Não, ó, cadê o Otávio? Não, o Otávio está na mídia, deixa ele quietinho aqui, tadinho. Já sofreu muito esses anos todos. Vem cá, Edu, vem cá. Profeta de Baal também. Tem que ser um forte agora, um grande. Tiaguinho. Olha os de Jesus, cara, que isso, não entendi as risadas. A Elias. Pensa um ambiente desfavorável.
Eram 450 profetas de Baal. 450. Elias era Elias. Solito. Aquela galera, pensa no seguinte, 450 pessoas gritando, se cortando, desesperadas. Não foi ensaiado, eu juro. Grita, grita, vai, que nem louco. Grita, meu, cadê o... Isso aqui, várias vezes multiplicado, com o pessoal se cortando, chorando, desesperados, e nada acontece. Elias, eu imagino a cena. Quem ainda largou, meu, grita mais alto aí, cara. Teu Deus deve estar dormindo, foi no banheiro, sei lá. E Elias para, com a maior calma no mundo. Pensa o seguinte, ele simplesmente começa a pegar pedras, ele reconstrói o altar, chama o povo para perto. Olha o ensino que ele traz. Olha o relacionamento aí. Ele não deixou o povo longe, distante. Ele disse, venham aqui para ver que eu não estou fazendo falcatrua. Não estou colocando uma pilha com uma solã embaixo da pedra aqui. E o povo se aproxima. Botam o holocausto. Começam a botar água. Gente, era muita água. E a Bíblia não fala que Elias gritou. Se cortou. Levanta as mãozinhas para o céu, hein? Rato de Isaac, Deus de Israel. Conforme eu fiz, de acordo com o quê? A tua palavra. Taca fogo nisso aqui. Está os 450 profetas de Baal com o novilho parado, nada acontecendo. Elias tinha um Game Shark. Agora eu entreguei a idade. Essa gurizada não sabe o que é Game Shark. Tinha uma manha. Tinha um cheat, um macete. Vem cá, Will. Bota a mãozinha no ombro do Tiaguinho e fica paradinho. Isso, pode ser. Elias tinha o Espírito Santo. Não vou fazer a piada que eu ia fazer. Vou guardar. Tu sabe o que é. A gente com Deus é a maioria. O ambiente era desfavorável para Elias. A qualquer momento os caras podiam se indignar. 450 pessoas. Uma. E linchar Elias, cara. Linchar Elias. Só que o ambiente mais desfavorável para a manifestação da tua fé e do teu testemunho é um ambiente mais propício para a manifestação do Espírito, do poder de Deus. Quando está tudo bem, é fácil, né, cara? Jesus é lindo, cara. Porsche na garagem, viagem para Cancún. Aí é fácil, né? Jesus é maravilhoso, né, cara? Madeira todo dia. É caro aquele troço, misericórdia. Vou uma vez por ano, só no Natal. Quando tu sai do meio do deserto, olha a dependência. Se Deus decidisse não mandar os corvos, Elias morria de fome, não ia ter tempo de chegar numa cidade. Ele ia morrer, cair mortinho no deserto. Elias, cheio do Espírito, debaixo da direção de Deus, trouxe uma manifestação da presença e do poder de Deus. Você sabe o que significa o nome de Elias? Só o Senhor é Deus. Podem sentar, muito obrigado.
profetas de Baal não têm obrigado. Várias vezes, principalmente na minha tradução, quando falava em nome do Senhor, quando ele ia jurar alguma coisa, ele dizia assim, ó, em nome do Senhor, diante cuja a face eu estou. Relacionamento, eu sei que Deus está aqui do meu lado enquanto eu estou falando contigo. Está aqui, ó. Na real está aqui, vocês entenderam. E o que a nossa geração precisa hoje não é de discurso moral. Não é de dedo apontado na cara. É de manifestação da presença de Deus. Aí a galera vai. E eu fiz isso, tá? Tô falando de mim aqui. Começa a estudar teologia. Estuda e lê os reformadores, e lê o livro lá, Os Heróis da Fé, e tal. E vê pregação no YouTube em inglês sem entender nada. E fica com o cérebro desse tamanho. O espírito desse tamanho. João, tu não pode fazer isso porque é pecado. Cara, não pode, cara. Essa é a postura de muitas pessoas. Só que aí eu olho para Jesus. Tua fé te salvou, vai, não peques mais. É diferente o discurso, né? A autoridade de Jesus está sobre quem agora? Sobre a gente. Nós somos representantes de Jesus aqui, ele nos deu uma procuração. Sabe o que é uma procuração? A pessoa assina, ó, tu tem direito sobre a minha casa, meu apartamento, meu carro, a empresa, tudo. Responde por mim aí. Quando Jesus envia o Espírito Santo, ele faz isso. As minhas responsabilidades são tuas. O meu alimento é o teu. Qual era o alimento de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Só que não somente isso, o ministério de Jesus, de pregação do Evangelho, de proclamação, de evidência do reino de Deus, está sobre a gente também. E às vezes parece que a gente renega esse chamado. E a gente quer viver o reino de Deus aqui dentro. Elias estava dentro do templo. Ele estava num tabernáculo. Ele estava no meio de um monte. Não era o Monte Moriá. No meio de um lugar completamente desfavorável, debaixo da palavra de Deus, ele manifesta, ele evidencia. O que a gente cantou aqui? As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Voltando lá para a louvor e adoração, prestar atenção no que a gente canta, né? A gente canta isso. E eu quero desafiar vocês a começar a viver isso. Enquanto Wesley falava ontem, e também hoje de tarde, eu fiquei pensando, se na minha adolescência, eu já conhecia Jesus, eu tivesse o entendimento e a vida que eu tenho hoje, o que eu teria feito? Vocês já ouviram isso aqui, né? Que 90% da galera que era adolescente junto comigo se desviou. Sobrou aí uns 6, 7 para contar a história. De uns 90. Eu fico imaginando se eu não tivesse ficado, vou ler John Piper hoje. Desejando Deus. Legal. Spurgeon, nossa. Cara, é excelente ler esses livros, é muito bom. Sem o fundamento, sem a palavra, não cai fogo do céu. O que Elias falou? Debaixo do quê? Da minha vontade, debaixo da minha cara de hipster, debaixo dos meus inscritos, debaixo dos meus likes no Instagram, debaixo da tua palavra. Se eu ando com Deus, eu escuto a voz de quem? De Deus. Se eu escuto a voz de Deus, eu tenho palavra.
Eu tenho direção e a partir da direção eu tenho evidência. Depois que Elias faz isso, lá no verso 41 do 20 diz o seguinte: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu em cima do Monte Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então Elias disse: volta, e assim ele fez por 7 vezes. A 7ª vez, ele disse: então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro de pouco tempo os céus escurecerão com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. A evidência, a manifestação do poder, da presença de Deus, não é só para o profeta, não é só para o povo, é para a criação. Depois dessa manifestação, onde o povo disse: só o Senhor é Deus, eles voltaram o coração para Deus. Acabou ali a seca. Acabou o período de limitação, de chuva, veio abundante chuva. O suficiente para aquele reino voltar a se reestabelecer e parar a fome. O que Deus tem para nós, o que o Pai espera de nós, é intimidade, é relacionamento, para que essas evidências, para que esses testemunhos sejam ordinário, se torne cotidiano, se torne comum. Olhando para Atos, a gente vê a sombra dos apóstolos curando. Está passando, bateu a sombra, opa, curou. A gente vê eles pregando, e aí aconteceu já comigo de dormir em pregação. Quem aqui já dormiu na pregação? Todo mundo, obrigado. Não fui só eu, não mente assim. E tá o cara escoradão na janela, que assim, ó. Sabe aquela pregação de final de sábado de retiro? Tá acabadaço, tá mal já das pernas, jogou bola a tarde inteira, tá ruim. E tu já jantou, e tu jantou bem. Tu reforçou, entendeu? O crente não come pouco. Tá escoradão, a comida tá baixando, a voz começa a ficar distante, o pregador vira 2, assim. Aconteceu o que com o cara? Ele caiu no sono e... Só que ele estava, cara, mais alto que a galeria ali, velho. Caiu e morreu. Aí vão ter uns irmãos que vão dizer: bem feito. Dormiu no meio da palavra. Cara, o apóstolo chega. A pessoa está morta. Tá morta. Não é tipo... Não estou de vida, tá? Tipo, olhinho aberto, assim, ó. Provavelmente tinha sangue ali no negócio. Deita aqui. Não, não, tá dos meus. Presbitério, vem. Senta aqui então, pronto. Não vou fazer isso contigo. Perdeu ponto já, perdeu ponto. Tá, faz carinha de morto, pelo menos. Ah, nível recorde. A nível malhação de atuação. Tá bom. Fiuk. Tá morto, não fala, cara. Pensa o seguinte. Se fosse eu, cara, indo na direção do morto, eu ia pensar: bah, Jesus, não faz isso. Eu vou orar pelo cara, entendeu? E o cara tá ali, entendeu? Tá os olhinhos abertos, paradinho, nem pisca mais. A Bíblia não fala em nenhum momento que houve receio.
Levantou como se nada tivesse acontecido. Não foi tipo, levantou e ficou meio zumbi, Walking Dead, assim, sabe? Levantou como se nada tivesse acontecido. Essas evidências, eu creio em Jesus. Eu quero viver, eu quero experimentar essas evidências. Eu já falei aqui, eu quero no mínimo ressuscitar uma pessoa. Depois que eu fizer isso, beleza. Cumpri ministério, acabou, pode levar, arrebata. Entendeu? Partiu o céu. No teu colégio, no teu estágio, na faculdade, em casa. Gil, meus pais não são cristãos. O que eu faço? Evidencia. Vive uma vida digna da morte de Jesus. Toma água aqui que deu ruim. O louvor já pode subir? Por favor. Abre lá em Tiago, capítulo 5. Carta de Tiago, capítulo 5, verso. Acima de tudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o seu sim um sim, e o seu não seja um não, para que não caiam em juízo. Está alguém entre vocês sofrendo, faça o quê? Oração. Se alguém está alegre, louve. Está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam o quê? Uma oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Confessai, pois, os seus pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para vocês serem curados. Muito pode, por sua eficácia ou por seu poder, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se verte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. As evidências não são o centro. Os milagres, as situações, os testemunhos não são o centro. Não são nem um objetivo. São parte de um plano de revelação de Deus para aqueles que não creem. As evidências são uma consequência naturalmente sobrenatural sobre relacionamento, intimidade e obediência. É sobre isso que Jesus tem ministrado aqui. Desde da primeira oração, da primeira música, da primeira palavra. É sobre isso. É a receita mais simples de prosperidade para uma igreja. Um povo que conhece a Jesus, lendo a Bíblia, orando e exercendo o Evangelho. Para mim, o melhor exemplo que representa o Evangelho, um deles encontra pão. E ele não guarda para ele somente aquele segredo de onde encontrar o pão. Quando ele encontra o outro, ele diz: cara, lá tem pão.
Quando a gente encontra Jesus, o resultado natural disso, Cauã, Jesus, cara, está aqui, quer te usar, quer mudar a tua vida, Ele te ama. Tu crê? Amém? Já ora pela salvação já, cara. Porque a gente quer criar passos para as coisas acontecerem. Não, primeiro a pessoa vem na igreja, daí ela chora, ela ajoelha, a gente faz oração por salvação, taca num discipulado, está feito crente. E quem não pisa numa igreja nem amarrado. E teu colega que odeia crente, como é que faz? Necessariamente não é vir uma labareda de fogo. É aquilo que te trancava, não te trancar mais. Aquilo que fazia diferença, se eu estragava o teu dia, não faz mais a menor diferença. É aquela louça que parece que vai cair os teus dedos quando tu vai lavar, se tornar um detalhe. São essas pequenas evidências, esses conjuntos de mudança, de transformação, de testemunho de Jesus em ti, que tornam, para quem não conhece a Jesus, o evangelho palpável. Ah, mas era um baita de um mentiroso. Disse a verdade e se deu mal. Tomou dano porque disse a verdade. Ah, o Cauã, meu baita trovador, meu. Conta as histórias desse tamanho, a história era assim, ele... Ah, cara, parece que eu posso agora confiar no Cauã, cara. Evidências, sinais. Para encerrar, podem ficar de pé. Há uma urgência no coração de Deus para que a gente volte a manifestar a realidade que a gente lê em Atos. Coincidentemente, uma das palavras de domingo foi sobre isso. E como é que isso aconteceu? Eles ouviram a palavra do Senhor, os ensinos dos apóstolos, e faziam tudo em conjunto. E a comunhão criou um ambiente propício para que as pessoas se relacionassem, aprendessem e manifestassem os dons. Manifestassem as evidências. E é esse ambiente que a gente tem aqui, agora. E o meu desafio é, inclusive para mim, é realmente estar tão junto de Jesus, que eu vou começar a fazer as coisas que Ele fazia. Vou começar a falar as coisas que Ele falava e desejar as coisas que Ele desejava. Aquele pecado que hoje parece gigante. Ah, Ju, não consigo parar, cara. Não consigo. Tu simplesmente vai deixar para trás. Porque tu vai começar a olhar para Jesus e perceber que Ele é infinitamente maior, Ele é infinitamente melhor do que todas essas coisas. Tu vai olhar para o desafio de compartilhar Jesus. Na verdade vai ser um trampolim, um potencializador para que tu, apesar da vergonha, do medo que possa surgir, tu tem conhecimento da presença de Jesus, da palavra de Jesus, e sabe que quando tu abrir a tua boca vai ser Ele falando através de ti. É isso que a palavra promete. Jeremias chega diante de Deus: eu sou um menino, eu não sei falar. E Deus vira para ele: eu vou colocar a tua palavra, aliás, viajei, a minha palavra na tua boca. E tu vai falar diante de reis, de imperadores, de autoridades. Deus Ele não está levantando aqui pessoas
que vão ter bom testemunho dentro dessas 4 paredes, e da porta para fora, são iguais a todo mundo. Há uma urgência na nossa geração. Nós fazemos parte da mesma geração. Nós somos a igreja de hoje, não a igreja do futuro. E há urgência pela manifestação do poder e da presença de Deus. E isso só vai acontecer, não vai ser pela conferência, não vai ser por um momento, não vai ser por um mover, vai ser pelo teu relacionamento com Jesus. E o meu desafio essa noite não é que tu sinta um arrepio nas costas, não é que tu sinta um fogo arder, mas é que tu volte o teu coração a Cristo, para que Ele te mostre quem tu é, preencha todo o vazio do teu coração e te dê um destino, que aponta para Ele. E através da tua vida, da tua escola, do teu trabalho, do teu casamento, da tua história, as pessoas vão olhar para Jesus. As pessoas vão começar a olhar para ti e dizer: só o Senhor é Deus. Porque na tua vida, apesar de ti, das limitações, das falhas, dos tropeços, há uma graça e há uma pessoa que é Jesus. Quem quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Quem quiser vir para frente, vem. Tenha liberdade. Mas agora a gente vai pedir por intimidade. Ah, Gil, mas eu estou bem, tem mais. Ah, mas eu tô na bênção, cara, estou no fogo. Tem mais. Gil, eu não tenho nada, vai sair daqui tendo. Gil, eu não sei nem o que eu estou fazendo. Começa agora, já vai aprender agora, querido. Eu vou até me abaixar aqui, cara. Espírito Santo de Deus. Pai, nós reconhecemos, Jesus, que precisamos de Ti, Senhor. Há uma urgência, Pai, uma urgência no Teu coração, Pai. Tua palavra fala que a criação anseia aqui, Pai, para responder, Senhor, ao clamor das nações, Senhor. Para responder ao desejo desesperado de identidade, de aceitação, de propósito que a nossa geração tem, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, como Elias, Pai. Reconhecendo que não há outro Deus, não há outro Senhor. Assim como Pedro disse: a quem nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha nos encher agora. Venha nos tocar agora. Restaura a nossa identidade, Senhor. Restaura, Senhor, o Teu altar no nosso coração, Pai. O lugar da intimidade, o lugar da presença, o lugar do encontro. Para que as evidências, para que as manifestações, para que os milagres se tornem naturalmente sobrenaturais no nosso meio, Senhor. Te vejam, Senhor, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nos nossos posicionamentos, Pai. Que as pessoas vejam o Teu amor, percebam a Tua graça, Pai. Há uma geração inteira para ser salva, Senhor. Há um estado, há um país, há nações, Senhor, aguardando a manifestação dos Teus filhos, Pai. E nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, pela graça, pelo sacrifício, pela ressurreição e pelo poder de Jesus.
entregando mais uma vez a nossa vida, o nosso coração, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos talentos, os nossos recursos, que o Senhor nos deu, nós devolvemos para Ti, Pai. Pedindo que o Senhor nos use, para que o Senhor faça aquilo que está no Teu coração, Senhor. Que essa conferência, que esse momento, que esse lugar, Senhor, não seja um marco emocional na nossa vida, mas que seja um marco na nossa caminhada contigo. Que seja um ponto de virada para alguns, um ponto de transformação, de salvação, de cura. Mas que seja o início, a chama, Pai, que inicia um incêndio, Senhor. Nós sabemos das palavras a nosso respeito, Senhor. Das profecias sobre avivamento. Nós nos colocamos, Pai, à disposição, Senhor. Não por nós, mas pelo Teu Espírito, Pai. Para incendiar, Senhor, essa geração, Pai. Para fazer o Teu nome conhecido por todos os lugares, independente da situação favorável ou não. Pregando em tempo e fora de tempo. Levando o Teu nome, manifestando o Teu poder, Pai. Avançando o Teu reino, Jesus. Nós nos colocamos aqui diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Faz Teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós e Te desejamos. E Teu reino faz Teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós e Te desejamos. E Teu faz Teu querer, inunda a terra. Glória a Deus. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Quem quer ouvir mais? Quem quer receber e entender? Baixa a cabeça. Quero pedir para os líderes, o pessoal do conselho, o Wesley. Vamos impor as mãos sobre a galera. Pedir a manifestação. A manifestação. O enchimento do Espírito. Nós estamos aqui por causa de um nome, que é o nome de Jesus. Ele veio morreu no nosso lugar, a nossa morte, pelos nossos pecados.
E durante o ministério dele, ele prometeu que enviaria um outro Consolador. É Ele quem te transforma, é Ele quem te convence do teu pecado, da justiça de Deus, e que Jesus vai voltar. Mas é Ele quem te liberta dos teus pecados, é Ele quem revela a palavra de Deus para ti, é Ele quem dá destino no teu coração. E é Ele quem te enche e te move, para que tu manifeste do amor, da graça e do poder de Deus. Tu não veio para cá por vontade de homem, tu chegou nesse lugar pela vontade de Deus. Ele te trouxe para cá, Ele te atraiu para cá, porque Ele tem um plano, um propósito específico para a tua vida. Não é obra do acaso. Tua vida não é um acidente. Tu é obra da mão de um Deus extremamente amoroso, poderoso, que decidiu te criar para se relacionar contigo. E independente do que as pessoas falam, independente do que as pessoas fazem para ti, tenha dito, independente do que tu tenha feito, Ele permanece te amando. Ele permanece de braços abertos, querendo um relacionamento contigo, querendo invadir a tua história e fazer tudo novo. E esse Deus, esse Espírito, está te convidando, está te chamando para mais intimidade, para mais poder, para mais conhecimento, para mais liberdade. Jesus é real. Jesus está vivo. E Ele está aqui te abraçando agora. Ele está aqui com um destino pronto, com uma história escrita com as próprias mãos para ti. Não importa como você chegou aqui, não importam agora as circunstâncias lá fora. O que importa agora é a tua rendição. Espírito Santo de Deus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Vai quebrando, Senhor, os medos, as dúvidas, Pai. Quebrando os vícios, Senhor. Ah, Jesus, Espírito Santo. Quebra, Senhor, toda dúvida, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toda vergonha. Restaura, Pai, em nome de Jesus agora as identidades, Senhor. Destrava, revela destinos essa noite aqui, Jesus. Para poderosa nas Tuas mãos, Pai. Nos lança, Senhor, como flecha, Senhor, no meio dessa geração, Pai. Nós somos a oferta, nós somos o próprio altar para Ti, Senhor. Então nós queremos mais, Senhor, queremos mais. Liberta, Senhor. Liberta, Pai, da mentira, Senhor. Da inveja, da vergonha, da pornografia. Liberta, Senhor.
Restaura aqui, Pai, essa noite a Tua paternidade na nossa vida, Senhor. Para que a gente Te reconheça como Pai e viva como filho. Aleluia! Nos usa, Senhor. Nos usa, Senhor, como nós nunca imaginamos, Senhor. A ponto das pessoas não entenderem o que está acontecendo na nossa vida, Pai. A ponto das pessoas se perguntarem o que está acontecendo, Senhor. Que nós sejamos imparáveis no Teu propósito, imparáveis naquilo que o Senhor tem para nós. Levanta aqui, Senhor. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, completamente tomados pelo Teu Espírito, Senhor. Desesperados pela Tua presença, pela manifestação. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós não somos a igreja do futuro, nós somos a igreja do agora, do presente, Senhor. Então nos usa, nos envia, Pai. Debaixo da Tua palavra, debaixo do Teu nome, do Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Usa a nossa vida, Pai. Usa a nossa vida, Senhor.